O seu filho tem TDAH? Vamos entender do que se trata esse transtorno? Para começar a entender o TDAH, você precisa saber de 3 aspectos muito importantes nesse transtorno. Aspecto número 1. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Luzinete, mas o que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Você deve estar se perguntando. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm seu início na infância, por isso do neurodesenvolvimento. Eles surgem, os primeiros sintomas surgem durante a infância e causam prejuízos, dificuldades ao desenvolvimento da criança. São transtornos de natureza neurobiológica, ou seja, eles têm prejuízos, eles acarretam prejuízos no desenvolvimento da criança, porque eles afetam algumas áreas do cérebro da criança, de acordo com o tipo de transtorno. No caso do TDAH, podem ser gerados dificuldades de aprendizagem e de interação social, ou os 2 tipos de dificuldades. No caso das dificuldades de aprendizagem, elas podem surgir desde o período de alfabetização, ou podem surgir mais tardiamente, conforme as demandas escolares vão se tornando mais intensas, mais exigentes. A dificuldade de interação social muitas vezes são em decorrência de uma dificuldade da criança lidar com a sua autorregulação, com as suas próprias emoções. Dificuldades, por exemplo, de lidar com frustrações. O segundo aspecto sobre o TDAH que pais e professores precisam conhecer é que do TDAH fazem parte 3 sintomas nucleares, 3 sintomas principais. E quais são esses 3 sintomas nucleares? Dificuldade de prestar atenção, de focar o tempo necessário até terminar uma tarefa, por exemplo. Comportamentos de hiperatividade, muita agitação motora, é uma criança que não consegue parar. E impulsividade, aquela resposta apressada, antes de acabar de pensar, antes de terminar de ouvir o outro a falar, tem um comportamento impulsivo. Muitas vezes, a criança pode parecer que não tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade por ser uma criança calma. E muitas vezes os pais falam, mas eu acho que meu filho não tem um transtorno de hiperatividade, não tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ele é muito quieto. É uma criança muito quieta, muito na dela, não tem reclamações por parte da escola em relação ao comportamento dela. Mas isso não significa que essa criança não possa ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque muitas vezes essa criança pode estar parecendo que está prestando atenção no que o professor está dizendo, parece até que está lendo o livro concentrada, parece que está fazendo a lição, e aquela criança que demora muito tempo para terminar a lição. Por quê? Porque o pensamento dela se desliga, se desconecta do ambiente. Então ela está ouvindo o professor, mas em um determinado ponto, o pensamento dela voa, a cabecinha dela vai para o mundo da lua, como a gente fala, e quando ela retorna o foco para o professor, ela já perdeu muito da explicação. E aí ela fica sempre com dificuldades de continuar e dar prosseguimento à atividade que ela está fazendo, porque ela perde partes da explicação do professor. Então, da mesma forma que uma dificuldade de atenção pode ou não ser TDAH, uma criança que não tem um comportamento hiperativo, ela pode ter o TDAH. Porque ela pode ter uma desatenção dentro dos critérios, dentro da intensidade e quantidade que são característicos do TDAH. Um terceiro aspecto que você precisa saber para começar a entender o TDAH é que ele se expressa de 3 formas diferentes. Por isso que os pais às vezes pensam, não, acho que meu filho não tem TDAH, porque ele é muito quieto. A primeira forma de expressão do TDAH é na forma de expressão com predominância dos comportamentos de desatenção. Ou seja, a criança não é agitada, não é aquela criança que está sempre a 1000 por hora, inquieta, que não para sentada. Não, é aquela criança que está lá, quieta, que não tem reclamação do comportamento, mas que tem muitos comportamentos de desatenção. Para você conseguir entender essa diferença, vamos dizer que, imagine uma balança, tá? E o que vai pesar para se ver qual predominância de comportamento, qual tipo de TDAH essa criança apresenta. Se os comportamentos forem, então, mais de desatenção, em quantidade e intensidade, essa criança tem um TDAH com predominância dos sintomas de desatenção.
No entanto, se essa criança tiver um TDAH com predominância maior dos sintomas de hiperatividade, ou seja, aquela criança que tem uma agitação motora muito grande, que não para, que não consegue ficar quieta e por causa disso fica mais difícil dela prestar atenção. Então, se ela tiver comportamentos de hiperatividade em maior quantidade e intensidade que comportamentos de desatenção, então essa criança tem um TDAH com expressão, com predominância dos sintomas de hiperatividade. Mas também tem uma outra forma, uma terceira forma de expressão do TDAH, que é o TDAH com a expressão combinada, aonde, por exemplo, se você colocar numa balança e pesar e ver a quantidade tanto de comportamentos de desatenção, quanto de hiperatividade e impulsividade, e a intensidade desses comportamentos de desatenção, e a intensidade desses comportamentos de hiperatividade, e se tiverem em quantidades similares, é uma expressão do TDAH no formato combinado. Então essa criança disse que essa criança tem um TDAH com a expressão combinada, ou seja, tem tanto sintomas de desatenção e de hiperatividade na mesma proporção e na mesma intensidade. Assim como os outros transtornos do neurodesenvolvimento precisam ser diagnosticados o mais cedo possível e precisam ser cuidados e acompanhados e passar por todas as intervenções necessárias, o TDAH, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, quanto mais cedo essa criança passar por intervenções, melhores serão os prognósticos, mais possibilidade de minimização, de diminuição das dificuldades ao longo da infância e da adolescência será possível. Por isso, a necessidade do cuidado. Pais e professores, nesse cuidado com o TDAH, por onde começar a cuidar desse TDAH? Entendendo o que é o TDAH. Quanto mais informações pais e professores tiverem sobre o que é o TDAH, melhores condições terão de manejar as dificuldades que surgem no dia a dia com a criança. Mais possibilidades terão de entender os porquês das intervenções. Mais possibilidades e compreensão terão para ir em busca dessas intervenções. O olhar em relação à criança, o olhar do pai, o olhar do professor muda. Porque quando eu entendo o porquê do comportamento do outro, o meu olhar em relação ao outro tem muito mais chances de mudar e tem muito mais chances de ser um olhar mais acolhedor e mais empático. E eu estou junto com vocês nesse trabalho. Por isso estou aqui compartilhando essas informações com vocês. Tchau e até o nosso próximo vídeo.